Olá, namastê, boa noite, namastê. O título dessa live de hoje foi sugerido por meu irmão Carlos Augusto. É uma dúvida que muitos têm: quem reencarna de fato? O que é a reencarnação e quem reencarna na ótica do yoga? O Atma ou o Jiva? O que é o Atma? O que é o Jiva? Namastê, boa noite. Quem está presente? Eu sou o professor Alexandre, da Escola de Yoga do Lago. O nosso canal agora não é mais Escola de Yoga do Lago, é Yoga e Vedanta, e aí entre parênteses, Escola de Yoga do Lago. Somos eu e minha esposa, Laísa, aqui em Brasília. Quem reencarna? O que é a reencarnação? O que é a reencarnação e quem de fato reencarna na ótica do yoga? A reencarnação realmente existe? E entre essas perguntas, qual o momento exato que ocorre a reencarnação? Existe uma resposta dos mestres, dos rishis, dos sábios iluminados sobre quando a encarnação ou a reencarnação ocorre de fato? Tudo isso falaremos hoje, e tudo baseado nos Shastras indianos, nos Upanishads, nos textos sagrados. Shastras quer dizer textos sagrados da Índia. Obviamente nos mestres, nos rishis, nos sábios iluminados, tanto da época védica quanto contemporânea. Mais uma vez, boa noite, namastê. Quem está presente, não esqueça de deixar o seu like, é muito importante para o canal. Afinal, a reencarnação é um fato ou apenas uma doutrina religiosa? Existem alguns estudos, alguns estudiosos que, do ponto de vista científico, podem ter provado a reencarnação, como investigando crianças, crianças no mundo todo que se lembram, que têm lembrança, não é, de uma vida anterior. E é interessante que esses estudos, as crianças que se recordam de vidas passadas, geralmente foram almas que tiveram alguma morte brusca, alguma morte trágica, e então reencarnaram muito rapidamente. Existe, como sabemos, um processo de reencarnação, inclusive um intervalo de uma encarnação a outra. E quando esse intervalo é diminuído pela questão kármica e a alma tem que reencarnar muito rapidamente, ela traz essas lembranças da vida passada. E isso não sou eu que estou falando, estudiosos falam a respeito disso, e inclusive o próprio Paramahansa Yogananda, que é aclamado pai do yoga no Ocidente, ele fala sobre isso. Só que Yogananda fala por meio de sua percepção interna, de sua experiência interna. Ele dizia: as crianças que se lembram de vidas passadas tiveram uma morte muito trágica na encarnação logo anterior, tiveram que reencarnar muito rapidamente e nesse processo elas guardam as lembranças. Existem muitos relatos, muitas histórias de crianças que com lembranças de reencarnação. Boa noite, Carlos. Carlos Augusto foi quem pediu essa live com esse título, não é, sobre a reencarnação. Quem de fato reencarna? A alma. O que é a alma? Claro que existe uma diferença da ótica do yoga, não é? Lembrando mais uma vez que o yoga é um darshana que vem de onde? Vem do hinduísmo. E o hinduísmo é a tradição religiosa mais antiga da humanidade. Todas as demais tradições ditas religiosas devem muito ao hinduísmo. Inclusive, muitos dos termos. A reencarnação não é uma palavra que era utilizada entre os orientais, mas a própria, o fenômeno de você estar em outro corpo, passar de um corpo para outro, isso está presente sim nos textos do hinduísmo.
Só que existe uma diferença entre aquilo que os nossos irmãos espíritas falam sobre reencarnação e o que nós no yoga entendemos sobre reencarnação. Existe uma pequena diferença. Para nós, no yoga, e quando falo nós, não estou me referindo necessariamente a Alexandre Campelo, mas como já disse, os mestres. Não Alexandre Campelo, não tem nada meu, não tem nada meu aqui. Tudo vem dos mestres, dos textos sagrados e dos mestres. Para os mestres do yoga, o que reencarna é o jiva, é o ego, e não a alma. A alma nem mesmo encarna. E aí nós temos que saber a diferença entre alma e jiva, ego. Qual a diferença entre os dois? Mas a reencarnação, como na questão aqui colocada, ela é apenas uma doutrina religiosa ou algo que pode ser comprovado por meio da experiência, por meio da vivência? Existe até um filme de uma criança, de uma menina indiana, agora não vou me recordar o nome dela, em que foi um padre, é uma história verídica que ocorreu na Índia, baseado em fatos verídicos, e esse padre foi quem se interessou pela história dela, porque desde pequenina ela dizia: eu não pertenço a esta família, isso obviamente na Índia, eu não pertenço a vocês, eu não sou filha de vocês, eu sou casada com fulano de tal, e ela deu o endereço de onde ela viveu, de onde ela vivia na encarnação passada, com quem ela era casada, o nome, os detalhes todos, inclusive dos filhos dela. Manica, eu lembrei. Manica era o nome dela. Inclusive tinha um vídeo sobre a vida dela aqui no YouTube, não sei se ainda existe. Eu assisti há muitos anos, Manica, mas é baseado em uma história real e não é a única. E não é só na Índia que acontecem essas recordações em crianças. Muitas crianças no Ocidente que foram investigadas, que foram estudadas, existem livros, autores, inclusive universitários, sobre esse tema. Crianças que se recordam em detalhes de um caso, por exemplo, de um garoto lá nos Estados Unidos que ele tinha uma perfuração, ele nasceu com um sinal na cabeça. E ele, desde pequeno, afirmava que havia morrido, que havia sido assassinado com um tiro na cabeça. E aquele sinal, e ele afirmava com convicção. Então, os investigadores vão atrás, vão investigar a localidade de acordo com as informações dadas pela própria criança, tal local, endereço, detalhes, eles vão atrás e investigando esses fenômenos, como foi o caso da Manica, né? Esse padre foi até o local onde ela afirmava ter vivido, o padre encontrou o homem que ela dizia ter sido seu esposo em encarnação passada, os filhos dela já crescidos. Ele já havia casado novamente, ele estava casado. Para ela foi algo decepcionante, foi algo muito triste ver que ele já estava casado novamente. E ele a reconheceu pelos detalhes que ela deu a respeito da vida deles, né, da intimidade deles, do casal. Ele realmente ele chegou à conclusão de que só podia ser de fato a reencarnação de sua esposa anterior falecida, né, que tinha o nome nesta encarnação atual de Manica. Então são muitas as histórias que existem sobre crianças que se recordam de vidas passadas, inclusive aqui no Brasil também. Basta pesquisarmos muitas crianças que se recordam com detalhes e muitas vezes por participarmos, nós somos descendentes de uma tradição judaica cristã, isso acaba que a criança, apesar do que ela fala, é ignorado. Viemos de uma tradição judaica cristã que não crê na ideia da reencarnação. Então, reprime na criança essas ideias de reencarnação, às vezes até pensando que é algo demoníaco e etc. E a criança, com o passar do tempo, é natural que ela vá esquecendo.
e ela realmente esquece com o passar do tempo, é natural. E isso é importante. Imagine se nos lembrássemos de todas as nossas existências anteriores, a confusão que estaria em nossas mentes, como seríamos confusos. Se numa encarnação passada hoje eu estou casado com a Laís, ela é minha esposa. Na encarnação passada eu estava casado com outra pessoa, os meus pais não eram os pais que eu tenho hoje. Os filhos que eu tinha na vida passada não são os mesmos de hoje. O meu cérebro ia ficar muito confuso com a quantidade de informação de vidas e vidas e vidas e vidas anteriores. Uma hora encarnado como homem, outra hora encarnado como mulher, uma hora encarnado em um homem de pele branca, outra hora encarnado em um homem de pele negra, outra hora como mulher negra ou como mulher branca, uma hora pobre, outra hora rico, uma hora empresário, outra hora funcionário. A quantidade de encarnações eu não suportaria. Eu não saberia quem sou eu hoje. Afinal de contas, sou Alexandre, sou Joaquim, sou Maria, sou Pedro, sou Rosângela, não sei mais quem eu sou. Então é uma graça de Deus não nos lembrarmos de nossas existências anteriores. Não devemos realmente lembrar. E muitas dessas crianças, elas se tornam confusas, porque elas não sabem, as que se lembram, não sabem, você não é o meu pai, você não é minha mãe, meu pai e minha mãe se chamam tal. Eu estava casada com fulano de tal na encarnação, numa outra casa, vivia em uma outra residência. Então a graça de Deus nos permite não nos lembrarmos. Boa noite, Thales. Thales Simon. Eu vou contar aqui a vocês a história de Adi Shankaracharya, o fundador da Ordem dos Swamis, que é muito interessante. Ele foi uma encarnação de Shiva, do Senhor Shiva. Quando falamos em encarnação de Shiva, não necessariamente é o próprio Shiva encarnado, mas sim que Adi Shankaracharya encarnou, entre aspas, as qualidades de Shiva. Porque Shiva não é necessariamente uma pessoa. Nem Vishnu é necessariamente uma pessoa, mas são consciências ou personas de uma consciência ainda maior, que pode ter vários nomes ou nome nenhum. Porque os nomes, quem dá nomes a Deus? Nós. Nós damos nomes a Deus, mas Deus em verdade não tem nome. As qualidades que emprestamos a Shiva, que emprestamos a Vishnu, que emprestamos a Brahma, são qualidades o quê? Humanas. São qualidades humanas. Nós temos a visão de um santo ou de um iluminado de acordo com as nossas crenças internas. Então, por exemplo, o cristão, o santo cristão, ele terá uma visão de quem? De Jesus. Por quê? Porque ele adora Jesus, ou de Maria, de Nossa Senhora, ou de São Francisco de Assis. O budista terá uma visão de quem? De Buda, porque ele adora a Buda. Então, as qualidades do Senhor Buda são emprestadas na aparição do Buda por minhas crenças como budista, se eu for budista, e assim por diante. Então, Adi Shankaracharya não é necessariamente a encarnação do Senhor Shiva, mas ele encarnou as qualidades de Shiva. Inclusive no nascimento, um pouco antes do nascimento de Shankara, os pais de Shankara tiveram uma visão em sonho do Senhor Shiva. E Shiva perguntou a eles: vocês têm o direito, o bom karma de escolher entre terem um filho sábio de vida curta, mas que virá como um salvador, ou muitos filhos de vida longa, porém de mentalidade medíocre. Vocês escolhem. E eles então escolheram ter um filho, ainda que de vida curta, mas que viesse como um sábio, um salvador. E nasce então Shankara, Adi Shankara, com poderes já desde pequenino,
muito sábio. Aos 2 anos de idade, Shankara ele já conhecia todos os Shastras indianos, todas as escrituras indianas, as sagradas escrituras. Como entender que uma criança, se a reencarnação não existe, como uma criança de 2 aninhos tem a capacidade de armazenar em seu cérebro um conhecimento que nem os adultos mais sábios não conseguem armazenar. O conhecimento de todos os Shastras indianos. Queridos, o hinduísmo é a tradição mais profusa, mais rica da humanidade. Somente os Vedas, os 4 Vedas, Rig Veda, Samaveda, Ayurveda e o Atharva Veda, são mais de 5.000 páginas, muito mais de 5.000 páginas de texto, fora os Upanishads, os épicos, cada épico também com milhares de páginas, o Ramayana, o Mahabharata, e outros textos sagrados, fora escrituras de outros mestres, tudo dentro da tradição do hinduísmo. Uma criança com 2 anos de idade conseguia armazenar em seu cérebro todo esse conhecimento. Não haviam professores para Shankara aos 2 anos de idade. Então é algo verdadeiramente extraordinário. Como explicar isso? Essa criança já trazia algo, muito provavelmente, de vidas passadas. Colocarei aqui mais à frente o exemplo de 2 menininhos atuais, eles estão vivos hoje, que desde pequeninos, desde os 3 anos de idade, tocam piano. Com 3 aninhos, 3 anos de idade, tocam piano com maestria, como se fossem, de fato, pianistas, exímios pianistas. Como explicar essa capacidade, esse prodígio em crianças tão pequenas, com idades tão novas ainda, com esse conhecimento todo? E Shankara, não é, obviamente, não é o único. As crianças prodígios sempre existiram em nosso meio, na humanidade. Umas mais, outras menos, mas é algo que a própria ciência não consegue explicar. Como que crianças conseguem armazenar tanto conhecimento, se essa é a primeira existência delas, se elas não existiram antes. A minha avó, a minha avó materna, desde pequenina, tocava violão sem ninguém ensinar. Vocês devem conhecer pessoas na família de vocês, ou já devem ter ouvido falar de alguém assim. A minha avó materna tocava violão sem ninguém ensinar. O irmão dela, o irmão mais novo, tocava qualquer instrumento de corda, qualquer instrumento de corda, inclusive sem ninguém ensinar, inclusive em tenra idade, foi levado para bares, para tocar em bares, acabou se tornando alcoólatra por isso e morreu cedo. Mas ele tinha conhecimento dos instrumentos de corda sem ninguém ensinar. Shankara, aos 12 anos, aquela mesma criança, Adi Shankaracharya, ele parou uma tempestade pelo poder da oração. E aos 12 anos ele já tinha discípulos. O mestre dele, que foi também um grande iluminado, disse a ele: você está pronto, saia pelo mundo, ensinando, pregando o seu conhecimento do Advaita Vedanta. Uma grande tempestade, tempestades torrenciais que ocorrem, que são normais na Índia, são chamadas de monções. Ele parou com uma simples oração, ele parou aquela tempestade, aos 12 anos de idade. Aqui uma dessas crianças, aqui ele está com 3 aninhos tocando pianos. Eu vou colocar 2 vídeos. 日本人那个名3岁，我认识好喜好看。我今日同我佢上表演嘅片，好開心，耶！
Como explicar isso? Nós poderíamos explicar que essas crianças têm uma capacidade neuronal maior do que qualquer outra pessoa, maior do que um adulto. Teriam capacidade de armazenar informação maior do que outros, um QI muito mais elevado, uma capacidade, uma habilidade maior do que a maioria das pessoas. Essa seria uma explicação. Mas por que a natureza faz alguns melhores do que outros? Será que essa é a única explicação? Será que a reencarnação não explicaria melhor? Somente a natureza explica tudo? A natureza, então, ela privilegia uns mais do que outros? Essa seria uma explicação do ponto de vista ateísta. Os ateus pensam dessa forma. Os ateus dizem isso. Ah, é a natureza. Tudo se explica pela natureza. A natureza explica tudo. Só que do ponto de vista da ótica do hinduísmo, a natureza também é Deus. E aí, como um irmão ateu sai dessa? Porque a natureza também é Deus, é Prakriti. No universo existem duas forças, Purusha e Prakriti. Purusha é o espírito, Prakriti é a natureza. E Prakriti é permeada por Purusha. A inteligência cósmica, Tat, que também é a inteligência do filho de Vishnu, permeia a natureza. E essa inteligência é que faz surgir as flores, é que faz surgir também os vulcões, o planeta Terra, a inteligência humana, o ser humano, ólons dentro de ólons, dentro de ólons, dentro de ólons, do menos infinito ao mais infinito. Ólon quer dizer todos, são todos dentro de todos, dentro de todos, dentro de todos, como elos ligando uma corrente lá do menos infinito ao mais infinito. Como assim? Os átomos, as partículas subatômicas se unem para formar átomos. Os átomos se unem para formar moléculas que formam organelas, que formam tecidos, que formam órgãos, que formam sistemas, que formam seres humanos formam comunidades, comunidades formam nações, nações formam continentes, continentes formam planetas, planetas formam sistemas solares formam galáxias, galáxias formam universos, universos formam não sei o que mais. São ólons dentro de ólons, dentro de ólons, do menos ao infinito ao mais infinito. E quando perguntamos aos nossos irmãos ateus como explicar tudo isso, eles dizem acaso. Eu tive uma professora certa vez, eu sou formado em pedagogia, mas fiz 2 anos de psicologia. E na minha aula de fenomenologia, a professora na turma, ela disse: pessoal, Deus não existe e tudo se explica pelo princípio da indeterminação de Heisenberg. Tudo se explica pela probabilidade. Eu levantei a mão e disse: professora, eu posso discordar? Ah, pode, mas você vai ter que, para você discordar do que eu estou falando, você tem que trazer algum conhecimento científico. Tem que ser baseado em conhecimento científico para você me refutar. Aí eu, tá bom, eu acabei de ler a revista Scientific American, em que físicos afirmam que talvez Albert Einstein, tivesse razão quando afirmava que Deus não joga dados com o universo. Talvez ele jogue sim, só que ao jogar dados com o universo, ele sabe que número cairá. Ele é o único que sabe, professora. Então, por trás da probabilidade existe uma causa. E essa causa é Deus. Como explicar essa maravilha do universo, professora? Seriam acasos dentro de acasos, dentro de acasos, dentro de acasos felizes, do menos infinito ao mais infinito? Não é mais fácil, pela lógica, falarmos, aceitarmos que Deus existe, que existe uma inteligência por trás de tudo? E essa inteligência que é modeladora, manifestadora, preservadora e dissolvedora de tudo que existe, assim como os hindus afirmam, professora. Então, queridos, é mais fácil aceitarmos a ideia da reencarnação
do que simplesmente pensarmos, não, a natureza explica tudo, porque a natureza, de certa forma, também é Deus. Esse é o panenteísmo, não panteísmo, mas panenteísmo. É a ideia de que Deus é pessoal, impessoal, imanente e transcendente ao mesmo tempo. É aquilo que Krishna afirmou no Bhagavad Gita. Todas as coisas estão em mim, mas eu não estou nelas. Ou seja, ele manifesta todos os universos, todas as coisas que existem, existem porque ele existe. No entanto, como consciência, ele não está preso às suas próprias criações, aos seus infinitos, incontáveis universos. Então é mais fácil aceitarmos a ideia de uma inteligência cósmica por trás da própria natureza, do que achar que a natureza cria tudo de uma forma ilógica e por meio de acasos felizes. Não faz sentido, não parece fazer sentido. O Simon escreveu, falando em infinito, professor, vi ontem um vídeo sobre a imensidão do universo que se calcula ter 2 trilhões de galáxias. Que inteligência é essa? Não é? Exatamente, Simon. E não só isso, não. Quando lemos os Shastras indianos, nós temos a ideia de que não somente esses trilhões de universos, são 10 elevado a 10 elevado a 50 universos. São chamados de universos bolhas. Existem pinturas, iconografias do Senhor Mahavishnu, que ele deitado e de seu corpo emanam bolhas. Cada bolha dessa é um universo emanado de Deus, da consciência de Mahavishnu. Mas além disso, isso se olhando para fora, para o macrocosmos. Mas se olharmos para dentro, para o micro, é muito semelhante ao macro. O micro é semelhante ao macro. Existe aí a tábua de Esmeralda também que fala a respeito disso, que o que é embaixo é como no alto. É muito semelhante. Então isso pode fazer explodir o nosso cérebro. E mais, todos esses incontáveis universos contêm a presença e a inteligência de Deus. É o chamado universo holográfico. O universo, a ideia do universo holográfico, o paradigma do universo holográfico explica tudo isso. Como assim? Por exemplo, os nossos irmãos ateus vão dizer assim: como é possível existir Deus em um universo ou universos tão magnificamente gigantescos? Nós somos insignificantes, o ser humano é insignificante. A Terra é insignificante diante disso tudo. Se a Terra é insignificante, imagine o ser humano. É a insignificância da insignificância. Só que dentro da visão do paradigma holográfico, não é. O que diz o paradigma holográfico? Que o todo está onde? Nas partes. O todo está nas partes. Isso é paradigma holográfico da física contemporânea. São teorias da nossa ciência contemporânea, da nossa física contemporânea, discutidos por cientistas da atualidade. O todo está nas partes. Onde encontramos esse tipo de afirmação semelhante nos Shastras indianos, nos Upanishads? Os Upanishads há milênios já falavam sobre isso, que o todo está nas partes. Ou seja, um átomo contém informações gigantescas a respeito do próprio universo. Por quê? Se você pega, por exemplo, uma gota do oceano, você contém toda a informação do oceano inteiro ali, quimicamente falando. A gota do oceano tem as mesmas qualidades do oceano inteiro, não a quantidade, mas as qualidades do oceano inteiro, quimicamente falando. Então, o todo está nas partes. Se o todo está nas partes, isso significa que Deus está em nós. Ele está em nossas partes, ele está em tudo, ele existe em tudo, ele se fez tudo, ele se desdobrou em tudo, em todas as coisas.
Portanto, todas as coisas são consciência. Tudo é consciência. Eis aí a importância da psicologia. Tudo é consciência. Não somos corpos. Pierre Teilhard de Chardin, o grande teólogo francês, ele afirmou: não somos seres humanos tendo experiências espirituais, somos seres espirituais tendo experiências humanas, ou seja, somos espirituais em primeiro lugar. Mas nos identificamos com o corpo de tal forma e nos apegamos ao corpo de tal forma, ao soma, aos 5 koshas, como é dito no yoga, que sofremos. Eis a causa do sofrimento, a identificação de nossas mentes com a limitação, com o que é limitado, em lugar de nos identificarmos com aquilo que somos em essência, o que? A alma, que é ilimitada. E se a reencarnação existe, qual o propósito dela? Primeiro vamos entender quem reencarna. Quem de fato reencarna? A alma ou o ego? Eu faço essa pergunta a vocês. Quem troca de roupa, de roupagem kármica? A alma, aqui eu estou falando na ótica do yoga. A alma ou o ego? O ego. É o ego que troca de corpo. É o ego que vai de uma vida a outra, não a alma. Por que não a alma? Porque a alma é sempre livre. A alma não encarna na ótica do yoga. A alma não encarna. O que é que encarna? O ego. É o ego que encarna. E na ótica do yoga, dos mestres do yoga, o ego é totalmente ilusório. Ele só existe como persona neste mundo. Ele não existe na dimensão do espírito. O espírito é algo muito além de nossa compreensão, apesar de sermos espírito. Nós somos espírito. Mas enquanto corpos, enquanto manifestados no corpo, nós não compreendemos isso. Boa noite, Cida. Namastê, querida. O ego, porque a alma é eterna. A alma é eterna, a alma é o eu real, é o nosso eu real. E ela não encarna, veremos isso um pouquinho mais à frente. Inclusive, eu vou colocar aqui um texto que vem do Mundaka Upanishad. Upanishad quer dizer sentar aos pés do mestre para ouvir. São textos que são comentários aos Vedas. Veda vem de Vid, que quer dizer conhecimento. São os livros do conhecimento. São 108 Upanishads, esses textos sagrados da Índia. Mas então, qual o propósito da reencarnação? Lila cósmica e despertar. É como se, de certa forma, estivéssemos adormecidos. Isso está de acordo com o budismo. O que foi que o Buda, não é Siddhartha Gautama, Buda também é um título, não é o sobrenome de Siddhartha Gautama. Buda é um título espiritual que significa desperto, aquele que despertou, aquele que se iluminou, é um desperto, é o Buda. Jesus é um Buda. Jesus é um desperto. Krishna é um Buda também, é um desperto. Paramahansa Yogananda é um Buda, é um desperto. É aquele que acordou, que despertou. Buda, Siddhartha Gautama, disse, logo que ele alcançou o Budado, a iluminação, maravilha das maravilhas, todos possuímos a natureza de Buda. Ou seja, todos somos Budas. A questão é que estamos adormecidos dessa natureza. E enquanto adormecidos, nós não sabemos de fato quem somos e pensamos sermos corpos. Hoje eu penso que sou Alexandre Campelo, mas Alexandre Campelo não existe de fato. Alexandre Campelo é apenas um jiva, que um dia desaparecerá, se dissolverá em seu eu real. E quando esse pequeno jiva, esse ego,
assim como o candy, né, o açúcar candy indiano, se dissolve na água, se dissolve no leite da realização divina, como dizem os yogis da Índia, então ele desperta, ele se transforma no vinho místico. Ele percebe quem ele é, como Siddhartha quando ele percebeu que ele era um iluminado, maravilha das maravilhas. Todos possuímos a natureza do Buda, de Buda. O Carlos escreveu: eu achava que a alma reencarnava também. Pois é, Carlos. Muitos pensam isso, mas não é a alma que reencarna, é o ego, é o jiva, também conhecido como ahankara. Então, o propósito da reencarnação do jiva, ou seja, do ego, é, é lila cósmica, é brincadeira cósmica, é um jogo cósmico. Nós estamos, na verdade, brincando. Certa vez em Petrópolis, isso faz alguns anos, acho que na verdade tem bem 8 anos, cerca de 8 anos atrás, houve uma chamada Festa da Índia, e eu fui convidado como palestrante para falar a respeito de São Francisco de Assis, do meu livro Francisco Grande Yogi de Assis. E no final da minha fala, uma pessoa, um casal, veio conversar comigo e a moça perguntou: por que existe o sofrimento no mundo? E eu disse a ela: o sofrimento, na verdade, é a lila cósmica, é o jogo cósmico, a brincadeira cósmica. Ela quase deu um pulo para trás. Brincadeira? Como assim brincadeira? Quer dizer que Deus está brincando conosco, com todo o sofrimento que existe nesse mundo? É uma brincadeira? E eu falei para ela: não é uma brincadeira de Deus. Nós é que estamos brincando, somos deuses. Nós somos deuses. Nós somos poderosos. Mas enquanto estivermos identificados com o corpo e achando que somos corpo, achando que sou Alexandre, então eu sou frágil. Eu me tornei frágil. Eu me coloquei dentro desse jogo, dentro dessa brincadeira, como alguém frágil. Mas se eu olhar para dentro, como disse Paramahansa Yogananda, colocando os telefones sensoriais, voltando os telefones sensoriais, os sentidos, as indrias, por meio de pratyahara para dentro, recolhendo os sentidos para dentro, para o paraíso portátil dentro de mim, então eu verei que o sofrimento de fato é uma ilusão. Ele só existe do lado de fora. Ele não existe em minha consciência interna, em meu paraíso interno, que é a alma. O sofrimento só existe aqui enquanto olhamos para fora, enquanto estamos identificados com o corpo, que é perecível, que é pó, como diz a Bíblia, como diz o Gênesis, e ao pó voltará. Mas vós não sois o pó, vós sois o sopro, o ruah. E o sopro, ao sopro volta. O sopro veio de Deus, que é o que? A alma. Quando a Bíblia afirma que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não é o corpo, não é a forma, é a alma, é o sopro. A alma foi criada à imagem e semelhança do espírito. A alma, no yoga, é o Atma, que foi criada à imagem e semelhança de Brahman, o espírito. É semelhante a Brahman, é imortal, indestrutível, sem nascimento, sem morte. Mas enquanto estivermos aqui, identificados com esse jogo, com essa lila cósmica, sofremos como o ator. O ator, ele vai para o teatro. Quando ele chega no teatro, ele vai para o camarim. O que ele faz no camarim? Ele tira a sua roupa, coloca a roupa do personagem, não é assim? Coloca a roupa do personagem que ele vai o quê? Representar. Ele representa, seja no teatro, seja na novela, seja no filme, ele representa aquele personagem que ele está sendo pago ou não
não é para representar. Terminou a representação, o que ele faz? Ele volta para o camarim, tira a roupa do personagem, coloca a roupa dele, da pessoa, do ator. Ali já é outra pessoa, é o ator, é a pessoa em si e não mais o personagem. É o mesmo que ocorre nas reencarnações. Quando estamos encarnados, é o Jiva assumindo uma persona. Só que o Jiva é apenas uma persona, não é real. Nos identificamos de tal forma, nós atores, o Atma, que é o ator, se identifica de tal forma com o Jiva que pensa que é aquele Jiva, que é aquele personagem e começa a sofrer. E se esquece, não, isso aqui é apenas o meu personagem, não sou eu tenho que tirar a roupa. E como eu faço isso? Mergulhando em Deus, mergulhando em onde? No Atma, que é a alma, não sou esse personagem. E nós, inclusive, no nosso dia a dia, nós assumimos vários personagens. Agora, por exemplo, estou assumindo que personagem? Eu, Alexandre. O personagem do professor palestrante. Quando eu terminar esta live aqui, eu estarei com quem? Com a minha esposa. Aí eu vou assumir outro personagem, o de marido. Quando eu estiver com os meus filhos, eu assumo o personagem de pai. Quando estou com os meus pais, eu assumo o personagem de filho. Mas quando vou meditar, quando fecho os olhos, esqueço o mundo e mergulho a minha mente nesse paraíso, em Deus, nessa paz interna, nessa calmaria, nessa niroda, o que é que eu sinto? A maravilha. A maravilha, que é o quê? A alma, o Atma, aquela bem-aventurança Ananda, rasa, suprema doçura, suprema delícia. E eu vejo que ali, naquele silêncio, com os olhos fechados, praticando as técnicas que Yogananda me ensinou, eu sou feliz, verdadeiramente feliz. E é muito ruim quando eu tenho que abrir os olhos de novo para essa ilusão aqui novamente. Mas é necessário manter o equilíbrio, né? Apesar de termos essa maravilha dentro de nós, precisamos manter o equilíbrio. Precisamos viver no mundo, como dizia Yogananda, sem pertencermos ao mundo. Esse é o segredo. É fácil? Não, não é. Não é fácil. Mas é a lila cósmica, é o jogo cósmico. Quanto mais eu praticar a meditação, mais eu terei consciência de que isso aqui é apenas um sonho, é apenas uma lila. Quanto menos eu praticar a meditação, mais eu vou me identificar com os sentidos voltados para fora, e vou começar a pensar: o mundo realmente é mau, o mundo realmente é algo terrível, Deus é mau, porque o mundo é mau. Por que eu penso assim? Porque eu estou me identificando com a ilusão e não com o meu eu real. Eis a importância da prática da meditação, como afirmam os mestres da Índia. Agora, um outro ponto: a reencarnação não é sinônimo, na ótica do yoga, não é sinônimo de evolução, é sinônimo de despertar. Por quê? Porque, como almas, a alma já é perfeita, ela não tem que se aperfeiçoar, ela só tem que acordar desse pesadelo, desse sonho. Ela está dormindo, entre aspas. Aqui, queridos, tudo é analogia. Quando os mestres falam, eles falam em termos de aproximação. Não significa que aquilo que eles estão dizendo, que os textos sagrados estão afirmando, é exatamente daquela forma. Por exemplo, quando Adi Shankaracharya afirmava que tudo é um sonho de Brahman, a palavra sonho de Brahman é uma aproximação, é o que Adi Shankaracharya conseguiu trazer na época, quando ele escreveu os seus textos e quando ele ensinou os seus discípulos, foi o que ele conseguiu trazer para os discípulos, daquilo que ele percebia, porque a linguagem humana é pobre, ela é incapaz de traduzir o que o santo está vendo. Então
depois de Adi Shankaracharya, pleno século XX, o que Paramahansa Yogananda diz? Que o mundo é semelhante a um filme. Shankara, século II antes de Cristo, disse que o mundo é semelhante a um sonho. Yogananda, século XX, diz que o mundo é semelhante a um filme. Vejam que já deu uma melhorada, uma pequena melhorada, não é, nessa analogia. Já não é simplesmente um sonho, é um filme da mente de Deus. Se Yogananda ou qualquer outro santo atualmente estivesse aqui, um avatar poderia dizer: o mundo ou o universo é semelhante a um holograma da mente divina, ou, como muitos cientistas já vêm afirmando, é uma matrix, é uma programação. Inclusive, alguns cientistas ateus afirmam que estamos em uma programação de um computador, de um supercomputador, de uma super civilização. Isso é agradável na visão do ateu. Só que se nós formos programações de um supercomputador, de uma supercivilização, essa supercivilização veio de onde? De uma outra civilização ainda mais avançada, e essa mais avançada veio de onde? De outra ainda mais avançada. Então é necessário chegar um momento em que chegamos ao Criador, àquele que não foi criado, que é o número zero. Ele não é nem mesmo o número um, ele é o número zero, o incriado, o imanifestado, a consciência cósmica. Antes dele, de fato, não pode haver mais nada. Senão seriam bonecas russas, né? Uma dentro da outra até o infinito. Isso não cabe na lógica. Então é mais fácil aceitarmos a ideia, de fato, de uma consciência divina maior, de uma inteligência divina, que quando os santos saboreiam essa inteligência, eles se tornam embriagados. Como Yogananda dizia, encontrar Deus é o funeral de todas as tristezas. E Yogananda complementava dizendo que Deus é a alegria eternamente renovada. Então, as reencarnações não são necessariamente evolução, mas despertar. Nós estamos despertando para aquilo que realmente somos, o que? A alma, o Atma, e não o ego. O ego que nos mantém aprisionados aqui nesse sofrimento, neste vale de morte, de sombras e morte, não é que é esse mundo. Certa vez perguntaram a Yogananda: o senhor acredita no inferno? E ele respondeu: onde é que você pensa que está? Aqui é o inferno. Céu e inferno são estados de consciência. Olhe para dentro, mergulhe no Atma e você estará no céu. Olhe para fora, identifique-se com as coisas deste mundo e você estará no inferno. Então, quem de fato reencarna, o Atma ou o Jiva? O Jiva é quem reencarna. Queridos, existem alguns irmãos atualmente, na verdade não é de hoje, os promotores, né, da confusão sempre existiram e continuarão existindo. A humanidade, isso faz parte da lila cósmica. Existem os iluminados, existem aqueles que querem ser iluminados por vaidade, mas que de fato não são, mas se colocam como se fossem. Né? E isso é perigoso, isso faz parte da lila cósmica, faz parte dessa brincadeira cósmica, senão o universo, o jogo cósmico perderia a graça. Mas esses promotores da confusão, eles geram de fato uma confusão mental, intelectual, perigosa para muitos de nós. Recentemente existe uma pessoa aqui no Brasil, eu não vou citar o nome, ele vem promovendo uma certa confusão em relação aos textos sagrados, misturando os textos, trazendo uma hermenêutica, uma interpretação dele, da cabeça dele, bastante perigosa, que tem levado muitas pessoas à depressão, ao próprio ateísmo, à desconstrução do mundo. Me lembro de um professor meu da universidade, ateu, e certa vez ele confessou para mim
no projeto que nós participávamos. Ele disse assim, Alexandre, eu cheguei a um ponto da intelectualidade, buscando a verdade aqui e ali, nos textos, nos livros, que eu desconstruí o mundo. Desconstruí totalmente o mundo. Eu cheguei próximo ao suicídio. E o que me resgatou de não me suicidar, de não cometer o suicídio, foi abraçar uma árvore. Isso me lembrou São Francisco de Assis. Eu disse a ele, professor, São Francisco de Assis fez isso certa vez e ele viu Deus na árvore. Ele viu Deus na árvore e deu um estalo nele, ele não sabia. E ele falou: Nossa, porque a sensação que eu tive ao abraçar a árvore foi de alívio. Foi de alívio. Pois é, professor. Deus é onipresente e onipermeante, como dizia Yogananda, onipenetrante, ele permeia todas as coisas. Mas não é só a árvore, ele também existe além da árvore. Ele não está preso à árvore, senão seria panteísmo. Ele está além da árvore, como disse o Senhor Krishna. Todas as coisas estão em mim, mas eu não estou nelas. E algumas pessoas atualmente vêm afirmando, né, baseado em uma filosofia ateísta, da questão do problema do mal, porque o mal existe. Ah, se o mal existe na Terra, se as doenças existem, se o sofrimento existe, é porque Deus existe. Essa é uma filosofia conhecida como teodiceia, que vem do filósofo alemão Leibniz. A teodiceia é a crença de que Deus é mal, que o mundo é mal porque Deus é mal. Mas a verdade na teologia oriental não é bem assim. Deus não é mal, nós estamos aqui porque nós escolhemos estarmos aqui quando a criança, quando escolhe ir dormir. Quando a criança que deseja brincar na praia com seus pais, num dia feliz de sol, em que ela vai construir o seu castelinho de areia. E ela então sonha naquele castelinho de areia que ela construiu, que uma hora ela é rei ou rainha, uma hora é súdito, uma hora é cavaleiro, uma outra hora é guerreiro, outra hora e assim por diante. Na imaginação e na brincadeira da criança, ela se envolve com a própria brincadeira e esquece. Ela se envolve de tal forma com a brincadeira que ela esquece que ela é apenas uma criança feliz, até que ela ouve o chamado da mamãe. Filho, filha, está na hora de ir para casa. E a água então do mar, a onda vem e desfaz o castelinho de areia. É assim, é mais ou menos assim. É mais uma analogia para compreendermos. Então Deus não é mau. Na verdade, tudo que ocorre no universo é porque nós assim o quisemos, nós aceitamos isso, nós nos colocamos dentro desse jogo cósmico gigantesco, mas somos almas poderosas. Existe uma EQM de um norte-americano que até virou filme. Ele, certa vez, é uma história verídica, ele estava em casa, ele atendeu um telefonema, estava chovendo, trovejando, e caiu um raio. Na hora que ele atendeu o telefone, ele levou aquela descarga elétrica e foi lançado no teto. E ali o corpo caiu, a alma, entre aspas, saiu do corpo. Aqui não é a alma, não é o Atma que saiu do corpo. Isso vai ficar mais claro mais à frente. Saiu do corpo e ele viu então seu corpo caído ali no chão. Depois, com o passar do tempo, ele escreveu um livro. Agora não me recordo o título desse livro, desse autor, mas ele foi uma história real, virou filme, como eu disse. Então é tudo uma lila, é tudo um jogo, é tudo nós somos seres imortais. E esse autor, ele diz que nas experiências dele fora do corpo, nessa experiência de EQM, do outro lado foi mostrado a ele: vocês são deuses, vocês são poderosos, muito poderosos, mas não têm ideia do poder que vocês têm. É por isso que Jesus afirmou: o meu Pai e o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus.
O que fiz, vocês também podem fazer, e até coisas maiores do que essas podeis fazer. Sois deuses. E ele foi crucificado justamente por afirmar isso, por afirmar a sua filiação com Deus, quando ele também disse: vocês também são. Porque desejais me apedrejar por afirmar a minha filiação com Deus? Vocês também são filhos de Deus. Então, muitos vêm dizendo, baseado nessa visão, nessa filosofia ateísta, Deus é mau, a reencarnação não é sinônimo de justiça, de fato não é. Assisti ao vídeo de uma pessoa, é um brasileiro que é autor, é escritor, e ele disse, se referindo, no caso, aos nossos irmãos espíritas. Os espíritas dizem que a reencarnação é justiça de Deus. Não, não é justiça, porque se você fica preso a essa roda das reencarnações, você continua sofrendo. Então, como existe justiça na reencarnação? Não é justiça, isso é maldade de Deus. Eu acho que apesar dele ter lido muito, de ter um conhecimento vasto de muitos textos, ele não compreendeu a essência das escrituras. A diferença entre o ego e a alma. O ego sofre sim, só que o ego é ilusório. É aquilo que os mestres afirmam, que Ramana Maharishi, inclusive, também afirmava. Se você, ele perguntava, Ramana perguntava aos discípulos, quem está sofrendo? Faça essa pergunta a você mesmo. Ramana dizia, quem está sofrendo? Quem está sofrendo? Quem está questionando? Faça essa auto-pergunta. Siga a linha dessa pergunta. Continue seguindo, medite nisto. Quem sou eu? Quem questiona? É tudo, a princípio, é o ego, é o pequeno eu. À medida que você vai perguntando, que você vai aprofundando essa questão, essa incógnita, quem, vai chegar um momento, claro que isso é lá na iluminação, no despertar, em que você vai descobrir que o pequeno eu é pura ilusão e que existe um eu maior, que o que sofre, de fato, é esse pequeno eu, esse eu egoísta, esse eu vaidoso, esse eu apegado, esse eu que não sabe perdoar, esse eu que não sabe amar, o pequeno eu, o Jiva, que pensa que é um corpo, que quando sente dor pensa que é ele que está sofrendo, esse pequeno eu, que é pura ilusão. O que é que os mestres nos ensinam? Feche os olhos. Quando você fecha os olhos e entra nesse paraíso, então o mundo já não... É como Abraham Maslow, pai da psicologia humanista, dizia. Maslow afirmava que as experiências culminantes nos levam a admirar até as coisas simples da natureza que não admirávamos antes. Quando, por meio da prática introspectiva, contemplativa da meditação, mergulhamos nessa ananda, nessa bem-aventurança, até o voo de um pássaro se torna belo. Começamos a observar o que antes não observávamos. E esse é o segredo. Mas se continuarmos olhando para fora, seremos como esses filósofos ateus e até alguns que se dizem religiosos que vêm afirmando que Deus é mau, mas que não compreenderam de fato o que os mestres ensinaram. E esse é um erro grave, baseados inclusive em textos que vêm da mitologia cristã apócrifa, sobre Yaldabaoth, por exemplo, não é porque as escrituras gnósticas falam que Javé, não é, o Deus do Antigo Testamento, ou Yaldabaoth, ele foi uma criação de Sofia, a sabedoria. Só que uma criação em que ela criou Yaldabaoth sozinha. A Sofia na mitologia, e aqui é mitologia de fato, porque nós não podemos interpretar certos textos como sendo literais. E aí é que está as chaves interpretativas, hermenêuticas, exegéticas das Sagradas Escrituras. Se nós interpretamos as Escrituras ao pé da letra e sem o conhecimento, sem a hermenêutica e a exegese dos santos,
nós vamos incorrer em erros gravíssimos e passar esse erro adiante, como é o caso deste senhor, autor, escritor brasileiro que vem falando sobre Deus ser mal, que Javé aparece para ele, como eu disse, não vou citar o nome dele. Ele assistiu um vídeo em que ele disse que Javé chegou a aparecer para ele em uma cadeira de rodas e que Javé seria o pai de Jesus, ou seja, é como se ele se colocasse numa posição espiritual superior a Jesus, como se Jesus tivesse sido enganado. Queridos, você gera dessa forma uma confusão intelectual mental perigosa, é aquilo que nós chamamos dos falsos profetas, que não levam, que só desconstroem, que não levam ao amor a Deus. Se nós não aprendemos a amar a Deus, mas se pensarmos que Deus é um ser doente e não a nossa alma, o nosso eu real, que nos ama mais do que a tudo, porque o nosso eu real é a alma, então estamos em uma situação muito complicada. Então tenhamos cuidado com esses promotores do engano, que existem muitos por aí. Na época de Swami Trailanga, por exemplo, na Índia, Swami Trailanga, um avatar, um santo autêntico, tinha pouquíssimos discípulos. E haviam dois homens na época de Trailanga que eram falsos mestres, falsos gurus, cheios de discípulos, enganando uma multidão de discípulos. E Trailanga ali com 2, 3, 4 discípulos apenas. É a lila cósmica, é o jogo cósmico de Deus, a brincadeira cósmica de Deus. Quando o sofrimento existe de fato, a ciência também explica isso. Quando estamos nas ondas cerebrais beta, né, existem as ondas beta, depois quando fechamos os olhos e começamos a praticar a meditação com alguma técnica deixada pelos mestres, pelos santos, por Buda, por Yogananda e tantos outros, inclusive no cristianismo existe a meditação cristã, Maranata, né, que é muito parecida com a meditação do yoga. Você fecha os olhos, o pranayama, você inala mentalizando Mara, e ao inalar Mara e ao exalar Nata. Isso é o pranayama cristão, Maranata, que significa vem, Senhor, com toda a atenção em seu coração. Você pode visualizar o Cristo no coração, a Jesus no seu coração, Maranata. Você vai entrando nas ondas cerebrais mais profundas. Quando estamos em beta, são as ondas cerebrais da atenção, da consciência do mundo, sofremos. Aqui está o sofrimento. Quando fechamos os olhos e começamos a meditar, entramos em alfa. O sofrimento ali já começa a diminuir, começa a se diluir em alfa. Você começa a sentir paz, começa a sentir alegria interna, prazer em viver. E aí você mergulha ainda mais, as ondas cerebrais vão se acalmando, vão diminuindo. Isso também é aquilo que no yoga chamamos de vrittis. Vrittis são os redemoinhos mentais, né? Como dizia Patanjali, o sistematizador do yoga. Aí você entra em alfa, depois entra em teta. À medida que você vai mergulhando, se aprofundando, claro que isso não é mágica, é ciência do yoga, com o passar da sua prática, não é? Todos os dias. Você vai se aprofundando, você pode entrar em delta algum dia, você pode entrar em delta e até chegar em gama. As ondas gamas foram detectadas pela ciência e são consideradas ondas de felicidade extrema, de felicidade total. Pode ser que existam ondas ainda mais profundas que a ciência não conseguiu detectar ainda, de felicidade total. Então, como você, nesse estado de consciência, pode dizer que o mundo é mau, que Deus é mau? Nesse estado aqui, não. Enquanto você estiver nas ondas beta, sim, porque você está sofrendo.
Enquanto você está em ondas beta muito racional, extremamente racional, você sofre. Mas à medida que você mergulha nesse oceano de bem-aventurança, o sofrimento vai desaparecendo, mesmo que você quebre um braço. Você não perde a consciência do braço quebrado, mas você está em ondas mentais muito profundas de felicidade. É como o irmão Ananda Moy, certa vez com Yogananda. Yogananda estava doente, sentindo dores terríveis na perna, em uma das pernas, e o Ananda Moy tocou o braço de Yogananda. Na hora que ele tocou o braço de Yogananda, veio aquele fluxo de alegria, de bem-aventurança que ele mesmo descreveu. Ele disse: indescritível a felicidade que me veio. E ele pensou: meu Deus, como é possível? Eu sei que fisicamente o mestre está sentindo dor, mas ao mesmo tempo que o corpo sente dor, existe uma felicidade na alma indescritível. Então o paraíso está dentro de nós. Enquanto estamos vibrando em beta, sofremos, mas se mergulharmos, se praticarmos o que os mestres nos ensinaram, o sofrimento desaparece. E nesses estados é que os santos choram de amor por Deus, dia e noite por Deus. Alguns afirmam que Deus é mau porque permite o sofrimento na Terra, mas quem afirma isto o faz porque vibra em ondas beta, ondas cerebrais que não emitem o padrão da felicidade. Portanto, não conhecem a Deus, não possuem autoridade espiritual para suas afirmações. Aqui é uma imagem de Swami Ramatirtha, um grande santo do século XIX da Índia, embriagado de êxtase, de felicidade interna. Isso é Deus. Isso é Deus. É isso que verdadeiramente buscamos. É isso que os mestres afirmam. Buscamos a felicidade onde ela não está, nas drogas, nos prazeres dos sentidos. Não é aí que a felicidade está. Em nenhum dos prazeres temporários dos sentidos, mas no recolhimento deles, pratyahara. É quando recolhemos os sentidos que encontramos a verdadeira paz e a verdadeira felicidade, e não no mundo. Quando a mente alcança os estados mais profundos, está em felicidade plena, mesmo enquanto encarnados. Em tal estado, a mente está mais ligada à alma do que ao corpo. Ainda que o corpo sofra, a alegria da alma permanece. O homem mais feliz do mundo, segundo a ciência, Matthieu Ricard, um monge budista, no ano 2000, estudiosos da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. Primeiro, esses estudiosos eles pediram permissão na época, né, ao Dalai Lama, pediram que o Dalai Lama escrevesse uma carta. Eles levariam essa carta a monges no Tibete, que meditam nas montanhas, em grutas, no gelo, no frio extremo, para fazerem experimentos científicos, para medirem as ondas cerebrais. Eles levaram a carta do Dalai Lama, mas nenhum dos santos lá no Tibete aceitaram participar desses experimentos. Então, eles levando equipamentos pesados nas costas, tiveram que voltar com aquele equipamento. Então resolveram fazer esse experimento com monges mais próximos, né, que vivem mais próximos à secularidade, ao mundo. E encontraram Mathieu Ricard. Fizeram experimentos com ele, colocando os eletrodos, né, no cérebro. E o Mathieu Ricard foi o primeiro a atingir, segundo a ciência, ondas gama de felicidade total. Ele foi declarado pela ciência o homem mais feliz do mundo no ano 2000, Mathieu Ricard.
Isso aqui é uma analogia, uma historinha que Yogananda contou do homem feliz e do homem infeliz. Santosha quer dizer contentamento. Como atingimos Santosha? Como realizamos Santosha? Somente por meio da prática da meditação, da interiorização. Lembrando aquilo que o Yukteswar também afirmava: não basta meditar. Meditar é muito importante, é fundamental, mas não basta meditar. Aprenda a se comportar também. E o Kitesho repetia muito isso, aprenda a se comportar. Yogananda ele contou certa vez, imaginem dois homens. Eu coloquei aqui, são duas imagens de inteligência artificial, mas que representam a mesma coisa. Dois homens, um olhando para o mundo, as montanhas do Himalaia, geladas, frias, e o outro olhando para um jardim florido. O primeiro que olha para as montanhas é pessimista, é aquela pessoa pessimista, é aquela pessoa que olha o tempo todo para fora e que para ela o mundo é triste, o mundo é doentio, Deus é mau, o mundo é mau, ou seja, ela não está em Santosha. O outro é aquele que olha para a beleza do mundo, é aquele que olhou primeiro para dentro, que mergulhou na bem-aventurança, em Ananda. Então as coisas para ele, apesar de ele não é um alienado. Ele sabe das coisas erradas que ocorrem, que existem no mundo. No entanto, ele consegue ver além. Ele consegue ver não só as coisas ruins, mas ele vê a maravilha. Por quê? Porque ele também está olhando para dentro. E é como Abraham Maslow disse, quando você olha para dentro, você consegue observar na própria natureza coisas que os outros não observam, não são capazes de observar. A beleza de Deus, a maravilha de Deus. Albert Einstein, era um pouco assim. Inclusive, ele dizia aos cientistas de sua época: aprendam a olhar a natureza com maravilhamento, taumatzen. Taumatzen quer dizer maravilhamento. Não sejam frios. Aprendam a ver a maravilha deste mundo. Olha como as coisas funcionam. Olha a beleza, não olhe só as coisas ruins, porque as coisas ruins estão aí, elas existem. Mas olhe também para as coisas maravilhosas. Como é possível isso somente mergulhando dentro de nós, nesse paraíso interno? O sofrimento não existe para nos destruir, como dizia Yogananda, diziam Yogananda, Ramakrishna e os grandes santos, mas para lapidar o ego, para que a pedra bruta se torne cristal puro. Aqui é a imagem do gatinho, né, observando o seu eu real, o ego, o pequeno eu, observando o Atma, o eu real. Somos deuses, somos filhos de Deus, somos poderosos. Poderosos não para magoar os outros, para machucar os outros. Poderosos porque todas as soluções para todas as adversidades, para todos os problemas da existência está dentro de nós. Tudo está dentro de nós. Vemos o mundo conforme aquilo que está dentro de nós. Freud também dizia isso. É a chamada projeção. Projetamos aquilo que está dentro de nós. Vemos o que está dentro de nós. E o que diz o Mundaka Upanishad? Os dois pássaros, não é? O Jiva e o Atma. O Jiva é o pássaro que reencarna, é o ego. Na mesma árvore existem dois pássaros, um pássaro no galho de baixo e um pássaro no galho de cima. O que está no galho de baixo é o ego. Ele olha para o mundo, vejam ali a imagem, ele está olhando para a cidade, olhando para o mundo, o pássaro do galho de baixo. O pássaro do galho de cima, ele apenas observa, ele não faz nada, ele não encarna, ele jamais encarnará, ele é perfeito, ele não precisa encarnar. Ele apenas observa. Quem age no mundo não é o pássaro de cima, não é o Atma. Quem age no mundo é o ego, é o Jiva, é o pássaro de baixo.
E o Upanishad Mundaka diz o seguinte: como dois pássaros de plumagem dourada, inseparáveis companheiros, assim o eu individual e o eu imortal se empoleiram nos galhos da mesma árvore. O primeiro prova as frutas doces e amargas da árvore, quer dizer, o ego, que é o que reencarna. O último, nada experimentando, apenas observa calmamente, que é a alma, é o nosso eu real. O eu individual, iludido pelo esquecimento de sua identidade com o eu divino, confundido pelo seu ego, sofre e fica triste. Porém, quando reconhece o venerável Senhor, que é a alma, quem é o venerável Senhor? É a alma. Quando olhamos, por exemplo, para Krishna, a imagem de Krishna representa quem? A alma. Quando olhamos para Jesus, Jesus representa quem? A alma. Quando olhamos para Buda, Buda representa quem? A alma, a nossa alma. Quando olhamos, então, quando o pequeno eu, o ego, olha para o seu Senhor, que é a alma, o que acontece? O eu individual, iludido pelo esquecimento de sua identidade com o eu divino, confundido pelo seu ego, sofre e fica triste. Porém, quando reconhece o venerável Senhor como seu verdadeiro eu e contempla sua glória, não sofre mais. Acaba o sofrimento quando contempla o eu real. Quando o que vê contempla o fulgurante, o Senhor, o Ser Supremo, então, transcendendo tanto o bem como o mal, e libertando-se das impurezas, une-se a ele. O Senhor é a única vida que brilha em cada criatura. Aqui nós temos novamente os dois pássaros, só que agora o pássaro de baixo, que é o ego, olha para o pássaro de cima, que é a alma. E quando o pássaro de baixo, o ego, olha para a alma, o que acontece? A iluminação. O ego se funde com a alma. É o processo da iluminação. Quando olhamos para a alma, quando descobrimos que em verdade somos alma. E não Alexandre Campelo. Alexandre Campelo é o ego, não existe. Quando Alexandre Campelo tiver a capacidade de ver a alma existindo dentro dele mesmo, ocorrerá a iluminação. Enquanto isso não acontecer, ainda não existe iluminação. Ao vê-lo presente em tudo, o homem sábio é humilde, não se coloca à frente de nada. Seu deleite está no eu, o eu maior, a alma, o Atma, que está também representada nos mestres, nos autênticos mestres, nos verdadeiros mestres. Sua alegria está no eu. Ele serve ao Senhor em tudo, como ele, de fato, são os verdadeiros conhecedores de Brahman. Quem são os verdadeiros conhecedores de Brahman? Os iluminados, somente eles, não pessoas comuns, não professores comuns, não Alexandre Campelo, mas Jesus. Certa vez, já aconteceram algumas vezes de inocentemente me chamarem de mestre. Opa, como assim? Eu, mestre, sou apenas um professor. Mestre, quer saber quem é mestre? É Jesus, é Buda, é Krishna, é Yogananda. Eles provaram serem mestres. Não Alexandre Campelo, não Laís, não, nem mesmo nosso querido, saudoso professor Hermógenes. Nem Hermógenes não era mestre. Grande professor, um dos grandes difusores do yoga no Brasil, mas não era mestre. Mestre é Jesus, mestre é Buda, mestre é Krishna. Mestres não dobram esquinas, não vemos, olha lá, lá vai um mestre, não é assim. Seria maravilhoso se fosse assim, se víssemos mestres desta forma, com tanta facilidade. Krishna mesmo afirmou: de 1000, um me busca. E de 1000 que me buscam, um me encontra. Então não é simples assim. Brahman é a causa de tudo.
Como a teia vem da aranha, como as plantas crescem do solo e o cabelo do corpo do homem, assim jorra o universo do eterno Brahman. Brahman quis que fosse assim e extraiu de si mesmo a causa material do universo. Então, todos os mundos, todos os universos são emanados de Brahman, da consciência cósmica. Disso veio a energia primordial, e da energia primordial a mente, da mente os elementos sutis, dos elementos sutis os diversos mundos e de ações realizadas por seres nos diversos mundos, a cadeia de causa e efeito. A recompensa e punição das ações. Brahman tudo vê, tudo sabe, ele é o próprio conhecimento, dele nascem a inteligência cósmica, o nome, a forma e a causa material de todos os seres criados. E nas escrituras, como nós entendemos, às vezes, muitas vezes nas escrituras, vemos a alma quando está com A minúsculo, na verdade está se referindo ao quê? Ao ego, ao jiva, ao ahankara. Quando é a alma com A maiúsculo, é o quê? É o Atma. Então a alma com A minúsculo é o ego. A alma com A maiúsculo é o Atma, a alma. Tá? Para não confundir. Então, às vezes, nós podemos afirmar a alma reencarnou. Quando eu falo a alma reencarnou, eu estou querendo dizer o ego reencarnou, porque a alma com A maiúsculo não encarna. Boa noite, Verônica. Namastê. Exato. O mestre é sempre alguém iluminado, não é qualquer um. Não é um professor qualquer. O mestre é alguém que tem a consciência divina, que tem consciência cósmica. E incorremos muito em erros afirmando que pessoas comuns são mestres. No yoga, nós devemos tomar cuidado com isso. Se você quer chamar um professor de mestre no sentido de gratidão, mas não no sentido de iluminação. Não é porque a pessoa tem conhecimento, seja o conhecimento que for, ou porque ela fala bem ou não, que é mestre, não no yoga. Então devemos tomar esse cuidado. Os koshas, os 5 koshas, né, são 5 invólucros da alma, ou seja, do ego. O ego, que também, como eu falei, a alma com A minúsculo, ele está dentro de 5 corpos, 5 invólucros. Quais são eles? O Anamaya Kosha, vejam que interessante, ali em vermelho é o Anamaya Kosha, vai entrando, né, de fora para dentro. Por que para dentro? Porque à medida que a mente entra, vamos mergulhando em felicidade, cada vez mais em felicidade. Então, de fora para dentro. O Anamaya Kosha é o corpo físico, biológico. Ana quer dizer alimento. É o corpo de alimento, ou seja, o corpo físico. Maya, ilusório. Kosha, invólucro. Então, é o corpo ilusório, é o corpo de alimentos ilusório. Anamaya Kosha. Aí vem o Prana Maya Kosha. Prana de energia vital. Prana é energia vital. Também é Maya. É um corpo ilusório também. Então, é o segundo corpo. A energia também é ilusória. Aí vem Mano Maya Kosha. Mano Maya Kosha, Mano, vem de Manas, que é a mente racional ligada aos sentidos. Mano Maya, Maya novamente aí, também é um corpo ilusório. Maya Kosha. Vignan Maya Kosha. Vignan vem de intuição. É a mente Buddhi, a mente intuitiva, mais profunda, vai aprofundando. E por fim, Ananda Maya Kosha é o corpo, é o invólucro da felicidade, da bem-aventurança. Mas vejo que também é ilusório. Ananda Maya Kosha. Então são 5 corpos ilusórios.
Os 5 corpos nos quais a alma, o ego, a alma com A minúsculo, está inserida. Destrua esses 5 corpos, como Jesus afirmou, né? Quando os fariseus o questionaram e ele disse: destrua o templo, que quer dizer o corpo, e em 3 dias eu o ressuscitarei. Em 3 dias. O corpo são 5 invólucros. Quando a alma avança no seu despertar, ela vai submergindo. Em Pranomaya Kosha, ela adquire o quê? Poderes paranormais. Poderes paranormais. No Pranomaya Kosha, porque ela tem energia, tem poder. São os poderes também chamados de psíquicos. Os siddhis, poderes iógicos. À medida que ela vai submergindo até chegar a Vignan, ela alcança o que? Intuição. É uma alma uma pessoa muito intuitiva, Vignan Maya Kosha. Quando ela chega a Ananda Maya Kosha, ela mergulhou em bem-aventurança. Mas a consciência precisa mergulhar ainda mais, ela precisa ir além desses 5 koshas e mergulhar no absoluto. Então, quando encarnamos, quando a alma, o ego encarna, ele possui esses 5 koshas, esses 5 invólucros. Existem também os 3 shariras. Né? Os 3 shariras são a mesma coisa, só que um pouco reduzido. As 3 shariras, que são também, que significam corpos. Exatamente, Verônica. É um perigo para a nossa evolução. Os falsos mestres constituem um grande perigo para a nossa evolução. Por isso a importância de encontrarmos mestres autênticos, mestres iluminados. Não precisam estar encarnados. Nós não vamos encontrar mestres encarnados. Nem sempre. Nem sempre encontraremos mestres encarnados. Então, se eu não tenho um mestre encarnado, quem pode ser o meu mestre? Jesus. Jesus não precisa de um corpo para ser mestre. Buda, Krishna, não precisam de corpos para serem mestres. Qual o momento da reencarnação? Aqui é o nosso ponto final da live. Quando a alma encarna ou reencarna, o yoga nos fala a respeito disso? Fala. E não só o yoga. Todas as tradições falam sobre isso. Todas as tradições religiosas acreditam na mesma coisa. Do momento em que a alma reencarna. Inclusive, Paramahansa Yogananda, ele afirmou sobre esse momento em que a alma penetra a matéria. A alma quer dizer o ego, tá? Quando o ego, a alma penetra a matéria, o momento exato em que a alma já está no ventre da mãe, no ventre da mulher. Ele disse, existe uma explosão, uma microexplosão de luz, quando o espermatozoide fecunda o óvulo. Ali é o momento exato da encarnação. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, ele disse, eu vi luz. E ele sabia disso porque ele era totalmente onisciente. Ele disse, no ventre de minha mãe eu estava acordado, eu estava consciente. Havia momentos em que a minha alma elevava orações a Deus. Havia momentos em que eu sabia ser espírito. E havia momentos em que eu queria me manifestar como ser humano. Isso no ventre da mãe dele. Guru Ghosh, sua mãe, sua mãezinha querida. E não só ele, Ananda Maimá, a mãe saturada de beatitude, que ele visitou, inclusive na Índia, a grande santa. Ela foi um avatar feminino, Ananda Maimá. Quem conhece a história dela? Belíssima. A vida de Ananda Mai. Desde pequenina, totalmente consciente. Quando Ananda Mai nasceu, ela não chorou. E a mãe dela dizia para os parentes e conhecidos sobre esse fato. Ela pequenininha, a mãe falava, ela não chorou quando nasceu. E ela pequenina, ela dizia para a mãe e para os demais, mas mãe, por que eu haveria de chorar se ao nascer estava observando pelas frestas da janela o movimento das árvores
e a luz do sol entrando no quarto, totalmente consciente, totalmente consciente. Yogananda, ele diz que quando nós encarnamos, nós estamos conscientes no útero de nossas mães. Todos nós estamos conscientes. E à medida que, quando encarnamos, quando nascemos, o bebê, quando nasce, ele ainda está consciente, inclusive do mundo astral. E Yogananda diz, por que a criança chora? Por que a criança chora? Não é só porque ela quer mamar, não é só porque ela quer o peito da mãe. Não, ela chora porque ela se lembra do mundo astral e que no mundo astral tudo era fácil. Bastava pensar, ter um pensamento a respeito de um alimento, ou os alimentos astrais são feitos de energia. Inclusive existem reinos astrais em que as almas se alimentam de uma luz, se alimentam de energia, de luz. Yogananda dizia que ele chegou a ver mundos astrais que as almas se alimentavam de uma luz alaranjada. Então, no mundo astral, tudo é fácil. Você pensa em uma coisa, você tem aquilo ali na mão. E quando você chega no mundo material, não é fácil. É preciso chorar para conseguir as coisas. Por isso que as crianças choram. Os bebês choram, porque estão conscientes. À medida que o bebê vai se desenvolvendo, vai esquecendo, vai perdendo a lembrança do mundo, tanto do mundo astral quanto de suas vidas anteriores. Isso, porém, não ocorre com o santo. O santo não perde essa lembrança. Nós perdemos, nós, pessoas comuns, perdem a lembrança. Os santos não, como foram os casos de Anandamayi, a mãe saturada de beatitude, e do próprio Yogananda. Yogananda dizia, eu me lembro de encarnações passadas como Yogi no Himalaia, me lembro de minhas vidas passadas, assim como Anandamayi. Eu coloquei aqui um vídeo que fala a respeito disso, inclusive da ciência. A ciência chegou a filmar, uma universidade norte-americana filmou aquilo que Yogananda afirmou sobre a luz, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, foi filmado. Isso ele disse lá pelos idos de 1920, 1930. E muito recentemente, há pouco tempo atrás, há poucas décadas, a ciência filmou o que Yogananda afirmou e chamou essa luz, esse flash, de o flash do zinco. Vamos assistir aqui o momento no qual a encarnação ou a reencarnação começa, segundo Paramahansa Yogananda e segundo a ciência. Eu estava consciente no útero de minha mãe, e embora quisesse me expressar como ser humano, por outro lado, não queria, porque sabia ser espírito. Paramahansa Yogananda. Escreveu Paramahansa Yogananda em A Yoga do Bhagavad Gita. A alma penetra na matéria como centelha da vida e da consciência onipotentes, no núcleo formado pela união do espermatozoide com o óvulo. A primeira competição da alma em cada encarnação se dá com outras almas que buscam o renascimento, quando da união do espermatozoide com o óvulo para começar a formação de um novo corpo humano, aparece uma cintilação de luz no mundo astral, o lar celeste das almas entre as encarnações. Essa luz emite um padrão que atrai a alma de acordo com seu karma, as influências que ela própria criou pelas ações em vidas passadas. Isso está registrado na obra A Yoga do Bhagavad Gita, editora Self-Realization Fellowship, páginas 21 e 25.
a afirmação de Paramahansa Yogananda de uma luz que surge no momento da fecundação foi fotografada pela própria ciência nos tempos atuais. As religiões creem que a vida começa a partir da concepção, quando o espermatozoide fecunda o óvulo. Ali existe a união da alma com a matéria, uma microexplosão de luz, exatamente no momento em que a alma reencarna, no momento em que o óvulo é fecundado. O mais interessante é que tal crença é hoje uma evidência científica, porque esse momento foi filmado e é chamado pelos cientistas de flash do zinco. Tanto Paramahansa Yogananda, pai do yoga no ocidente, quanto Ananda Moima, a mãe saturada de beatitude, afirmaram que estavam conscientes no ventre de suas mães. Então, queridos, essa era a minha contribuição. Não sei se consegui responder ao Carlos, foi ele que me pediu que falasse a respeito da alma. Quem reencarna de fato? A alma, o ego, o jiva, o atma, é o ego que reencarna, que nas escrituras indianas chamamos de alma, com A minúsculo. Alma com A minúsculo quer dizer ego, quer dizer jiva. Alma com A maiúsculo quer dizer o atma, que é o eu real. E quando encarnamos no ventre de nossas mães, estamos conscientes. Isso não sou eu que estou falando. Yogananda disse isso, Ananda Mai falou isso, os grandes santos afirmam isso. Estamos conscientes nos ventres de nossas mães. Mas o que reencarna de fato é o ego. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não sei se o Carlos ainda está aí, não sei se consegui responder ao Carlos. O Simon também, que é espírita, nosso irmão Simon, não sei. Alguma pergunta, alguma colocação? Não? Lembrando o que Pierre Teilhard de Chardin afirmou, o grande teólogo francês, não somos seres humanos tendo experiências espirituais, somos seres espirituais
em experiências humanas. Somos seres espirituais. Foi o que Jesus disse: sois deuses. Sois todos filhos do Altíssimo. O que eu fiz, vocês também podem fazer. E até coisas maiores do que essas podeis fazer. Quando Jesus afirma isto, ele estava se referindo ao Atma, que é o nosso eu real. Gratidão por sua presença, Verônica. Gratidão, gratidão, Verônica. Deus nos abençoe a todos. Então, namastê. Quem tiver alguma sugestão de temas, não é, para as nossas lives, entre em contato conosco pela Escola de Yoga do Lago, em nosso Instagram, da Escola de Yoga do Lago. Namastê, uma ótima noite, gratidão.